Alô, meus queridos, tudo bem? Pastor Brandão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra muito objetiva para conosco, né? Deus é muito bom para conosco e tudo que Ele quer hoje, uma igreja zelosa, uma igreja cheia dos seus cuidados, membros ativos, amorosos para com a sua igreja. O apóstolo Paulo ele vai falar, 2 Coríntios 11, e vai falar uma coisa muito legal sobre a igreja que precisamos ser e que precisamos apresentar no nosso dia a dia. Ele vai falar assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, Jesus Cristo. Ah, que bom termos um relacionamento com a igreja e um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas, entretanto, tem algumas coisas que nós não desejamos para a igreja. Tem alguns tipos de sentimentos, alguns tipos de posturas que Deus não quer e também nós não queremos para atrofiar, para desanimar a nossa igreja. Então tem 4 tipos de pessoas que atrapalham o crescimento de igreja, que você precisa saber também que, será que a sua igreja tem esse tipo de pessoas? Primeiro tipo de pessoas são pessoas portiças, são pessoas hipócritas, aquelas pessoas que são orgulhosas, aquelas pessoas que se julgam ser alguma coisa, né, que julgam as pessoas e acusam as pessoas, mas a si próprio não se examinam e não acham que não tem nada contra si. Jesus em Mateus 23, ele vai falar de um grupo de pessoas na igreja, religiosos, são ali os fariseus, que ele vai falar que eles são pessoas assim, né? Que eles não têm cuidado para com si próprio, mas acusam as outras pessoas. Fala, vocês são tudo isso, mas vocês não têm cuidado com a fé, com a misericórdia e também não tem nada a ver com a justiça, sabe? Vocês não apresentam essas 3 qualidades que deve ter um homem e uma mulher de Deus. Na sua igreja tem pessoas assim, e Jesus ele chama a atenção para esse tipo de pessoas. Segundo importante, são pessoas que são atrofiadas, são pessoas atrofiadas na fé, na palavra, atrofiada na comunhão, na esperança, são os desanimados, pessoas que não têm vontade para nada, pessoas que esses desânimos estão relacionados exatamente à fé, à falta de fé, de esperança e de confiança em Deus. O Salmo 73, que eu quero ler para você, vai falar que a gente também pode, às vezes, estar desanimado, cansado, mas o que é que fala quando essas coisas atingem a gente, para não atrapalhar a igreja nem a nós mesmos? Olha que Deus vai falar em Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, poxa vida, se você está desanimado, ou se você conhece pessoas desanimadas na igreja, fala assim, olha, vamos mudar, para não atrapalhar o caminhar da igreja. Então, essas pessoas, não é bom, esse tipo de sentimento e de postura não é bom para a igreja. O terceiro é que são membros excessivamente grandes, pessoas soberbas, né? Pessoas que se acham superiores às outras pessoas. Provérbios 16, 18 vai falar sobre isso. E também Tiago 4, 6 vai dizer assim, que são pessoas, né? Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Não é verdade? Olha como tem gente soberba, pessoas que se acham na igreja que é o melhor, que sabe mais a Bíblia, que sabe orar melhor, só ele que faz o melhor. Sabe, tem gente assim na igreja às vezes, e entristece o coração de Deus e atrapalha o crescimento da igreja. O 4 tipo de pessoas que não deve ter na igreja, ou de postura de pessoas que não devem ter na igreja, são pessoas, membros enfermos. São o quê? Pessoas inconstantes. Na sua igreja tem pessoas inconstantes, aqueles que, esse ano eu vou trabalhar, aí não trabalho. Esse ano eu vou começar um ministério novo, então, olha, que nunca foi a um culto de oração, nunca participou de um envolvimento de oração na igreja, né? São pessoas assim que dão para trás, são pessoas que não fazem nada e que acham que
mas se apresentam lá como alguma coisa. Então, Tiago 1,8 vai dizer: homem de ânimo duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Efésios 4,14 vai dizer: não estás mais, não sejais mais meninos inconstantes, fracos na doutrina. Então, que coisa assim terrível para a gente, né? Mas em compensação, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar de capítulo 12, ele vai falar no verso 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que devemos procurar com zelo, ele vai dizer: procure com zelo os melhores dons. Ele vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais. Esse, puxa vida, em nome de Jesus, sabe? Seja uma coluna na sua igreja, seja uma pessoa eficaz na sua igreja, seja uma pessoa zelosa, cuidadosa, que traz alegria. Isso a igreja pode ter várias estratégias de crescimento, vários projetos de crescimento, mas tem pessoas que derrubam todos os projetos da igreja. Mas se nós formos zelosos, se nós formos cuidadosos, né, com a igreja, como corpo de Cristo, né, nós vamos fazer algo sobrenatural. E o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 12, 27, né, que nós devemos ser membros de um só corpo. Ele vai dizer assim no verso 27, ora vós sós o corpo de Cristo e membros em particular. Gente, nós somos um grupo só, somos uma unidade só, isso faz o crescimento da igreja, isso Deus quer. Segundo, todos são úteis. Vamos dizer que todos nós, no mesmo texto de 1 Coríntios 12, a partir do verso 27 e 31, vai dizer que todos nós somos participantes, somos úteis do mesmo corpo. Terceira coisa importante que ele vai falar, está no verso 21 de 1 Coríntios 12, ele vai falar algo assim muito legal, que também nós dependemos um dos outros, né? Olha o que ele vai dizer: e os olhos e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça passa a dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Caramba, nós somos dependentes. Eu sempre falo para pastores, que um ministério pastoral ele só é completo quando o pastor permite que todas as pessoas possam colaborar para o crescimento do ministério. Às vezes o pastor não sabe cantar, mas tem um belo ministério de louvor que o sustenta, né, para a abertura da palavra. Às vezes o pastor tem alguma dificuldade de se relacionar com as pessoas, vai ter um grupo de diáconos que estão ali apoiando, dando atenção às pessoas. Então, o ministério é completo, como tem aquelas pessoas que nos ajudem, que nós possamos depender para o bem do ministério pastoral, do próprio ministério da igreja. E também, a coisa muito legal é quando toda uma igreja ela é honrada. O verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Que legal a visão geral da igreja, daquela pessoa simplesinha, fiel ao Senhor, está ali em todos os cultos da igreja, dá o seu dízimo ali com alegria, mas está ali orando em silêncio, ou contribuindo com excelência. Esse Deus da dupla honra. Eu quero agradecer a Deus para que a tua igreja possa ser uma igreja zelosa, né? A igreja voltada para o terno amor de Deus, né? Para com a sua noiva, que é a igreja. Que Deus abençoe você. 10 minutos com Deus. Compartilhe, visualize e mande para muitas pessoas. Que Deus abençoe. Graça e paz.